Melquisedeque, um nome que aparece poucas vezes na Bíblia, mas que carrega um significado profundo e intrigante. Mas afinal, quem foi Melquisedeque? Sejam bem-vindos ao canal Histórias Sagradas, onde encontramos inspiração e histórias que tocam a alma. Hoje vamos falar sobre uma figura bíblica que aparece em 3 livros. Gênesis, o primeiro livro escrito por Moisés, depois no livro dos Salmos e, por último, no livro de Hebreus. Mas antes de entender o que essa figura bíblica representa, vamos começar falando sobre o significado desse nome. Qual o significado do nome Melquisedeque? Seu nome em hebraico significa Rei de Justiça, uma combinação de Melech, Rei, e Tsedek, Justiça. Na Bíblia, Melquisedeque é mencionado pela primeira vez em Gênesis 14, versículo 18. Neste relato, ele é descrito como o rei de Salém, que muitos acreditam ser a antiga cidade de Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Sua aparição ocorre após Abraão, o pai da fé, ter resgatado seu sobrinho Ló e derrotado vários reis que haviam levado Ló cativo. Após a vitória de Abraão, Melquisedeque surge e traz pão e vinho, uma oferta que tem sido interpretada de várias maneiras pelos estudiosos da Bíblia. Alguns veem isso como um gesto de hospitalidade, outros como um ritual sacerdotal. Independentemente da interpretação, é claro que Melquisedeque estava honrando Abraão e reconhecendo a bênção de Deus sobre ele. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Esta bênção é significativa, pois é a primeira bênção registrada na Bíblia que é feita em nome do Deus Altíssimo. Em resposta à bênção de Melquisedeque e ao seu reconhecimento do Deus Altíssimo, Abraão dá a Melquisedeque um dízimo de tudo, 1/10 dos despojos da guerra. Este ato de Abraão é visto como um reconhecimento da autoridade sacerdotal de Melquisedeque e uma expressão de gratidão a Deus. A interação entre Melquisedeque e Abraão é breve, mas profundamente significativa. Ela estabelece um precedente para a prática do dízimo na tradição judaica e destaca a importância do reconhecimento e da gratidão a Deus. Além disso, a figura de Melquisedeque como um rei justo e sacerdote de Deus serve como um poderoso símbolo de liderança espiritual e integridade. O Salmo 110 é um dos textos mais citados do Antigo Testamento no Novo Testamento. E é aqui que encontramos uma referência intrigante a Melquisedeque. No versículo 4, o salmista escreve: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é uma declaração poderosa e profunda. O salmo é geralmente considerado um salmo messiânico, uma profecia sobre o futuro Messias que viria para governar e trazer salvação. Portanto, a menção de Melquisedeque neste contexto é significativa para os acontecimentos futuros. Ao afirmar que o Messias é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o salmista está fazendo uma distinção entre o sacerdócio levítico estabelecido na lei de Moisés e este sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Este último sacerdócio é único, pois Melquisedeque, como descrito em Gênesis, era tanto rei quanto sacerdote. Na lei de Moisés, esses 2 papéis eram estritamente separados. O rei vinha da tribo de Judá e os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Portanto, ao se referir a Melquisedeque, o Salmo 110 está apontando para um sacerdócio que é diferente do sacerdócio levítico, um sacerdócio que combina as funções de rei e sacerdote. Este é um sacerdócio eterno, não baseado na linhagem física, mas estabelecido pelo próprio juramento de Deus. No Novo Testamento, ele é mencionado principalmente na Epístola aos Hebreus, onde é retratado como uma figura simbólica de Cristo. Em Hebreus 7, o autor faz uma comparação detalhada entre Melquisedeque e Jesus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou.
a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. O livro de Hebreus descreve Melquisedeque como rei de justiça e rei de paz, títulos que são frequentemente aplicados a Jesus no Novo Testamento. Além disso, o autor de Hebreus observa que Melquisedeque não tem pai, nem mãe, nem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de vida. Essa descrição ressalta a eternidade de Melquisedeque, tornando-o um paralelo apropriado para o Filho de Deus, que é eterno. O autor de Hebreus também destaca que Melquisedeque era tanto um rei quanto um sacerdote. Na tradição judaica, esses dois papéis eram geralmente separados. O rei vinha da linhagem de Davi, enquanto o sacerdote vinha da linhagem de Arão. No entanto, Melquisedeque, como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, uniu esses dois papéis. Da mesma forma, Jesus é descrito no Novo Testamento como o Rei dos Reis e o nosso grande sumo sacerdote, que se ofereceu como sacrifício perfeito por nossos pecados. Através de sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu a promessa simbolizada na figura de Melquisedeque, trazendo salvação e vida eterna para todos que creem nele. Melquisedeque era tanto um rei quanto um sacerdote, uma combinação rara na Bíblia. Ele governou a cidade de Salém, que muitos acreditam ser a antiga Jerusalém, e abençoou Abraão, o patriarca dos israelitas, após uma batalha decisiva. Descobrimos que, apesar de sua breve aparição no Antigo Testamento, Melquisedeque deixou uma impressão duradoura. Ele foi mencionado novamente no livro de Salmos e, mais notavelmente, no livro de Hebreus no Novo Testamento. Vimos que Melquisedeque, sem genealogia ou linhagem conhecida, prefigurou o sacerdócio eterno de Jesus Cristo, que não é baseado na descendência, mas na eternidade de Cristo como o Filho de Deus. A história de Melquisedeque nos ensina sobre a importância da fé, da bênção e do sacerdócio. Ele nos mostra que Deus pode trabalhar de maneiras misteriosas e inesperadas, e que a fé em Deus pode trazer bênçãos inesperadas. A figura de Melquisedeque é um testemunho do plano divino de Deus que se desenrola ao longo da Bíblia, um plano que culmina no sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Agradecemos por ter nos acompanhado nesta jornada de descoberta e muito aprendizado. Espero que você tenha encontrado muita inspiração em nossa exploração da vida de Melquisedeque. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.